polêmico. É. Falando em polêmica, Paulo, deixa eu falar um pouco sobre a sua polêmica, Sim. porque eu acho que foi importante nessa semana aí. Rolou um... rolou um embate de mentes ali dentro do... De mentes não, né? Me ajuda a te ajudar, cara. Mentes sem mentes. Rolou um embate. Embate político dentro do Flow. Pois é. Com a Carla Zambelli. Rolou, no final das contas, boletim de ocorrência, ameaça de violência, memes infinitos. Memes infinitos. Deu pano pra manga, hein? Isso aí. Deu pano pra Não, manga. saiu em todas as UOL, Folha, saiu em tudo essa porra. Saiu. Repercutiu para um caralho. É. Como que foi dia pós Day? Cara, assim, foi um dia frenético, assim, de aquele monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e as notícias e tal. E assim, eu achando divertido, né? Eu achando divertido aquilo. tava Porque, amando, né? cara, porque, assim, primeiro, político Tava tem que se engraçado, ferrar mesmo, entendeu? Tem que ser cobrado. A primeira coisa é essa, assim, não importa, o político tem que ser... Aquilo que aconteceu ali tem que acontecer com todos eles. Todos eles têm que ser... Porque eu não fiz nada, cara. O que eu fiz? Não fez nada. Xinguei? Não. Não. Falei que era burro? Não falei, como Não. ela falou pra mim. Você fez Nada. insinuações que não são confortáveis de se ouvir pra quem tá sendo insinuado. Entendeu? Assim, fiz insinuações a respeito do procedimento do governo, né? E insinuações e também falei fatos. O problema é que, assim, claro, o pessoal do governo, eles são cínicos. Todo mundo que tá no poder é cínico. É o e pré-requisito. O político brasileiro, ele é um cínico, Sim. certo? Então, essa pessoa acha que esse cinismo vai funcionar sempre. Sim. É claro que funciona Na maioria das vezes. não na maioria das vezes, mas nos lugares, nos ambientes controlados, funciona. Sim. Se vai na emissora do governo, lá funciona. Lá a pessoa pode fazer malabares, pode virar de ponta-cabeça, pode fazer barraco, que tudo isso aí é muito gostoso, né? Mas num ambiente em que você não tá com a bola não é tua, você tem que ir preparado, né? Então, assim, no fim das contas, cara, eu nem perguntei pro Igor, na verdade, eu falei assim, eu posso? Posso causar? Porque se eu acho que ele me chamou, eu acho que ele já esperava alguma coisa. Não, e o propósito do Flow é justamente você poder falar o que quiser. Ser do jeito que você é, autenticamente. É isso. Então ele já me conhece bem e tal. E eu fui preparado para fazer as perguntas que eu achava que eram pertinentes, né? E sobretudo por conta desse grande mal-entendido que existe no Brasil a respeito de conservadorismo. Eu queria passar isso a limpo lá. Eu fiquei esperando aquele momento que eu perguntei para ela, mas o que isso tem a ver com conservadorismo? Aí você vê que a pessoa não consegue explicar, ela ficava no celular e tal, não sei o quê. Mas tem um ponto dela aqui, ó. Vou ser polêmico aqui também. Por favor. Que eu acho que faz até sentido. Entendeu? Óbvio que ser conservador não necessita você ser religioso. Mas é óbvio também que a religião são ideias. E essas ideias... São ideias. E... Não necessariamente desse mundo, mas são ideias. Sim. São ideais também, né? E esses ideais, eles podem ter tido uma fundamentação nas pessoas que foram protagonistas do movimento conservador. Tipo, toda pessoa é um montanhado de ideias que ela absorveu durante a vida toda, né? Uhum. E talvez as ideias religiosas cristãs tenham uma grande influência em muitos pensamentos conservadores. Isso não... No Ocidente, sem dúvida. Uhum. Mas não na Índia. Não. Então, assim... Na Índia assim, não faz sentido. Entendeu? Então, o que eu tava querendo dizer ali é que, primeiro, e isso assim, os próprios pensadores conservadores têm essa ressalva, né? O Roger Scruton, que talvez seja o mais conhecido, ele fala, não, tudo bem você acreditar que os laços, que há valores que são transcendentes. Uhum. Mas você acreditar em valores que são transcendentes não significa que você precisa acreditar em seres transcendentes. Sim, Certo? isso é verdade. Então, o conservadorismo, nesse sentido, ele não precisaria ter ligação com religião alguma. Basta que nós acreditemos que os nossos laços sociais, eles transcendem o nosso momento atual.
Então, essa transcendência, ela não é necessariamente metafísica. No sentido de, porque Deus criou o mundo, então ele criou de uma certa maneira e a gente só segue Não, aquilo que Deus realmente. quis. Ela pode ser plenamente física. Pode ser só Plenamente uma... secular. No no sentido. sentido de você entender como a vida funciona e traçar A própria experiência do tempo Sim. pode te... Então, quer dizer, uma pessoa que é evolucionista, por exemplo, que não acredita em religião alguma, ela pode ser conservadora. Claro. No sentido de enxergar que a sociedade chegou onde chegou. Por quê? Porque desde o começo ela veio se organizando de determinado modo, fazendo coisas que deram certo, deixando de fazer coisas que davam errado, e aí ela chegou aqui. Sim. Né? Então, nesse sentido, uma pessoa pode ser conservadora sem ter religião alguma. De fato? Entendeu? Então, esse é o meu ponto. Tá. Né? Então, a Mas você ligação também- que eles fazem de religião com o conservadorismo é um pastiche. É ao contrário. Tipo, Exatamente. Você não consegue ser conservador se você não for religioso. É isso aí. Isso é errado. Na minha visão óbvio, também é errado. lógico. Mas eu acho que também é inegável que a religião possa ter sido um agente que vem do mesmo processo do conservadorismo, entendeu? Sim, claro. Claro que sim. É óbvio. Mas não necessariamente é assim. É óbvio que toda religião tem um componente conservador. Sim. Isso é óbvio. Então, assim, seria assim, todo religioso é conservador, mas nem todo conservador é religioso, por exemplo. Sim, sim. E eu também acredito que a origem do conservadorismo, eu como um cristão, por exemplo, eu já escrevi artigos, né, dizendo, por exemplo, que a quinta essência do conservadorismo é o evangelho. Né? Não porque, Jesus Cristo era conservador, não porque, entendeu? Ele estava pensando nisso, mas porque os valores que o evangelho prega e aquilo que ele preconiza, Um patê. Bom pra caralho. aquilo que ele preconiza, ele faz com que a gente tenha esses valores, que a gente defenda esses valores. E aí, assim, eu parto dos 10 princípios conservadores que o Russell Kirk colocou na obra dele. Então, tem 10 princípios que eu acho que delimitam bem o que é o conservadorismo e nenhum deles é religioso. Sim, sim. Entendeu? Porque tem que ter uma separação do conservadorismo da religião. Porque senão isso. pessoas que não são religiosas não podem ser conservadoras e você mata a força da ideia. E você, inclusive, se você é religioso e é conservador e você acha que há uma relação intrínseca nisso, você vai passar a forçar a sua religião na sociedade. O que é plenamente ruim. Entendeu? Então, quando o Bolsonaro sobe num caminhão lá em campanha e fala, não tem esse negócio de Estado laico, não. É Estado cristão. E todo mundo grita, Entendeu? Pô, tá errado, tá completamente errado isso aí. Mas eu não sei se ele falou isso realmente. Cara, você sabe que o Bolsonaro... Você tá Ele é mais acompanhando- evangélico do que cristão, né? Ele nem é evangélico, porque ele é católico, nominalmente. Ah, é? É, pô. Mas ele mais... A base dele, na real, é mais evangélica. Né? Entendeu? Sim. Então, assim, é uma troca de favores e interesses aí que não tem nada a ver com religião, inclusive. Sim, ele, na verdade ele vê assim, qual que são os polos de poder dentro da política que se associam ao meu marketing? É isso. Os evangélicos? Ótimo, então eu vou começar a falar que todo mundo que me apoia é evangélico e todos os evangélicos me apoiam. Não todo mundo que me apoia é evangélico, mas todos os evangélicos me apoiam, porque assim eu capturo essa fonte de poder social que tem nesse grupo. Então, e aí faz todo sentido pra ele dizer que o Estado tem que ser cristão. Faz todo sentido. Entendeu? Mas não faz sentido numa sociedade que é laica. Sim, Então, um até governante porque- nunca poderia dizer isso. Ele nunca poderia fomentar a sociedade esse tipo de ideia, né? Sim, sim. Não poderia Mas ela fazer argumentou, isso. eu assisti o negócio, mas ela argumentou que ele não falou que o Estado é cristão, que ele é um presidente... Porque ela tava mentindo. Então põe aí, Eu Cocão, postei ele o vídeo. falando aí. Tá lá, Não, põe, é tem bom um pra vídeo galera ver. no meu Instagram, Na no meu tela. Twitter. Na tela? No meu Twitter tem o vídeo certo lá. Eu postei o vídeo correto e tal. A gente vai ver. E a gente vê como talvez os políticos são lisos, né? Lógico que são lisos. Entendeu? isso é verdade. E por isso que eu fui irônico e fui firme. Porque com político você tem que ser firme e tem que ser irônico. Porque aí você desestabiliza aquele conforto que tem. Cara, o político, ele é um retórico. Todo político chega lá onde ele chega porque ele é um bom retórico. Entendeu? Um político, ele é essencialmente um bom retórico. Dificilmente você vai ter um político que não sabe falar. Então a maioria dos políticos sabem. É isso aí, ó. Pode rodar aí. Vamos ver.
Põe aí pra nós Então, e põe aí pra o cara... galera. Assim, a gente tem que partir desse princípio. O político, ele é um retórico. Sim. Ele chegou lá no poder porque ele é um retórico. Não Ele convenceu precisava as ser, pessoas... né? Mas assim, faz parte. Tudo bem, Sim. não é errado ele ser um retórico. É errado se ele for hipócrita. É aí que tá. É errado se ele usar a retórica, né, De uma maneira mentirosa. De uma maneira mentirosa. Então, é isso. A política brasileira, ela se pauta por isso há muitos anos. Por essa retórica falaciosa. Sim. É? Aqui é uma briga de narrativa só. Não uma briga de ideias. E a realmente. sociedade é refém disso há décadas. O que eu fiz ali foi mostrar que as coisas não são assim. Põe Vai aí. lá, só botar. Como somos um país cristão, Deus acima de tudo. Essa historinha de Estado laico não, é Estado cristão. Caralho, isso! Alô, para caralho! E quem for contra, que mude. Viu? Bota um pouquinho. Bota um pouquinho. E Que se mude. se mude! Que se mude. Ele tava na casa dele lá, dá pra ver ela ali. Ali na caminhonete, ali, ó. E aí, sabe Pode qual... ser outra pessoa. E aí, sabe qual foi a desculpa dela quando ela viu esse vídeo que eu joguei lá na timeline dela? Ah, Falei, esse vídeo que você postou não é esse, não, é esse aqui, ó, tome. Aí ela escreveu assim, mas você é tão desonesto, porque aí ele tava em campanha, ele não era presidente ainda. ué, foda-se. Ele era Qual a deputado, ele diferença? ainda não era presidente, é o que ela falou. Então, peraí. Então, bom, ela admitiu que ele em campanha mente. E ela também, Sim. Não faz sentido nenhum, cara. entendeu? Realmente, bizarro. Essa porra é bizarra. Claro que é bizarro. Então, assim, eu, como um cara conservador que sou cristão, eu precisava fazer essa distinção. Pode crer, pode crer. Entendeu? Bom, Precisava nessa aí fazer tu essa tava distinção. certo pra caralho. Não tem como negar, tá ligado? A não ser que você queira fazer um revisionismo histórico da internet. Então, você imagina o resto das coisas que falou. Mas e o segundo ponto lá? Tem um outro ponto de contestação que eu acho que foi porque ela te chamou de burro, que foi aquele do fundo eleitoral. Sim. Como que tá o tempo aí, cara? Não quero te fuder também. Eu tô no meu tempo. Eu vou propor uma coisa pra vocês. Vocês continuarem essa conversa Certo? e eu E você puxar meu puxar carro. o carro? Puxar meu carro, porque hoje eu tenho show, Tem viu, show. família? A outra parada era do fundão, Sim, sim. certo? Que eles colocaram na aprovação da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, um fundo partidário de 5 bi. E aí, o Bolsonaro vetou esse fundo de 5 bi, voltou para o Congresso e o Congresso derrubou esse veto. Sim. E aí, passou os Sim. 5 bi. Tem duas coisas aí, dois problemas. Você quer falar antes? Se tem qual Não, manda ver, tá. eu quero... Tem dois pontos aí. Primeiro, quando o Bolsonaro vetou, né, ele vetou já meio combinado. Por quê? Porque A base dele ia A base quebrar dele- o veto. a base dele já estava toda... porque quando a base votou a primeira vez, a base dele votou contra. Uhum. Não, perdão. A base dele votou a favor. Porque já tinha combinado dele fazer o veto lá na outra ponta. Uhum. Quando ele fez o veto e voltou, e o veto caiu, a base dele votou a favor do mesmo jeito. Sim, sim. Né? Então, o Felipe Moura Brasil, essa semana, escreveu um artigo traçando um fio temporal desse negócio aí. Eu queria pedir licença para ler um trechinho do Manda artigo aí, manda aí. do Felipe, que ele diz o seguinte, olha só, no ponto 4 de um artigo do Felipe Moura Brasil no UOL, que chama Tudo que bolsonaristas omitem sobre o fundão de 4,9 bilhões. Então, no ponto 4 ele diz o seguinte, ó. Para as eleições de 2022, o aumento do fundão de 2 bilhões, que já era 2 bilhões, para 5,7 bilhões foi incluído no texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada a toque de caixa pelo Congresso, com votos de petistas e bolsonaristas, às vésperas do recesso de julho de 2021, uma forma de desestimular a recusa do valor exorbitante do fundão, o que atrasaria a aprovação da LDO e, portanto, as férias dos parlamentares. E aí veja. Que é o que eles se importam mesmo. E aí veja, o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, orientou voto não à LDO. Aí, abre aspas, na esperança de que a lei volte ainda no começo de agosto
e que possamos aprová-la sem esses defeitos, fecha aspas, que considerou graves. Ele mostrou que era perfeitamente possível fazer o certo, ainda que desse mais trabalho, ao passo que os bolsonaristas de férias espalharam que não era possível. Então, o Novo, por exemplo, ele foi dizendo não até o final. Então, assim, então é o seguinte, não vamos aprovar LDO com esse fundo de 5 bi aí, não vamos aprovar. Então, aquele negócio que ela falou, que não era possível aprovar, recusar a aprovação da LDO, é mentira. Sim, num primeiro momento era possível você só recusar o orçamento para ele que fosse votado em agosto. Por exemplo. Entendeu? Era Sim. só fazer isso. Não, nós não vamos votar, não. Mas Se não depois tirar- que o veto caiu, o Bolsonaro não poderia escolher Poderia. a coisar o mínimo. Claro que poderia. Porque Será que poderia? Porque- existe um limite máximo e um limite mínimo. Mas quem decide o máximo e o mínimo não é o Congresso nas diretrizes de orçamento? Não, as diretrizes de orçamento, eles vão... O máximo é tanto e o mínimo é tanto. Por que ele não fez isso? Porque ele ia se indispor com o Congresso. Mas será claro, que é né? isso? Porque a minha interpretação, eu posso estar equivocado nessa porra, Aham. é que a lei do fundo eleitoral define o mínimo. Não sei se ela necessariamente define o máximo. E o orçamento não é o que vai definir o mínimo ou o máximo, ele define o quanto vai ser. E aí, quando eles definiram 5 bilhões e o Bolsonaro vetou, ele vetou os 5 bilhões, aí iria para o mínimo, que é o que a lei Não, ele vetaria manda. o fundo, né? Eu não sei se é isso, eu não sei se é isso. Vetar o fundo é vetar o fundo. É Porque- falar, ó, não vai Porque ter. a lei de diretrizes orçamentárias é uma lei diferente da lei do fundão eleitoral. São duas leis separadas. Sim, que eles incluíram, né? Sim, não, mas No não, mesmo a lei texto. do fundão eleitoral foi passada bem antes. Ela foi Sim, tudo bem. Mas eles incluíram o aumento do fundão na lei de diretrizes orçamentárias. Eles incluíram o aumento do É fundão. isso, no mesmo texto da lei de diretrizes orçamentárias. Eles podiam separar, Mas não é o máximo, colocaram é junto. incluir não o aumento e sim o valor que seria, certo? Não, eles incluíram porque já era 2 bi. O que eles incluíram na lei de diretrizes orçamentárias é o aumento para 5 bi de máximo. Sim, não, mas é de máximo ou é... Porque eu não o sei mínimo se acho tem que é um máximo. 830 milhões. Então, é que eu não sei se tem um máximo, entendeu? Tem, o máximo é 5,7 bi. Esse é o máximo ou esse foi a lei, o que o orçamento definiu? Tipo, por exemplo, pode ser 10 É o bilhões. teto se o orçamento... que eles falam, né? O teto Tem que era pesquisar isso, porque eu 5,7 não bi. manjo da lei, entendeu? Mas para quem é leigo, por isso que eu tô trazendo Aham. isso. Para quem é leigo, fica difícil, pode-se haver a interpretação que, por exemplo, o Bolsonaro vetou os 5 bi, quando o veto foi quebrado, ficou definido que seria 5 bi. E ele não pode vetar esse 5 bi porque ele já foi quebrado o veto, então ele não poderia aprovar a lei em 800 milhões, porque o Congresso tinha votado que seriam 5 bilhões. Ele poderia sancionar, na verdade, um valor menor. Então, que eu não sei se isso é verdade. Não sei. É uma discussão que aconteceu na internet. Todo mundo falou disso. Sim, sim. De que era possível ele aprovar menos do que ele aprovou. Mas ele não fez isso porque ele se indisporia com o Congresso, que já tinha falado, não, ó, o máximo é esse aqui, nós queremos esse dinheiro aqui. Entendi. Você não consegue pegar aí o... Coloca, sei lá, fundão mínimo fundão- e máximo, né? É, tipo- 830 milhões, eu acho que era o mínimo, um negócio assim. Tipo, Bolsonaro poderia sancionar o mínimo do fundão eleitoral, algo assim? Muita gente falou isso na imprensa na época e tal. Agora, o fato é que eles poderiam ter recusado. Entendeu? Bom, eles... cara, se o argumento é o Bolsonaro queria o fundão eleitoral, óbvio que queria, pô. Claro que queria. Porque ele quer ganhar pontos com o Congresso. Claro. E ele não quer ser impeachmentado por esse filho da puta. Ele quer ter, inclusive, mais poder de passar as medidas que ele quer que sejam aprovadas dentro do Congresso. E é óbvio que ele não quer irritar os caras. E é óbvio que ele sabe que 5 bilhões de reais para eles seriam muito bom para eles, deixariam eles muito felizes. Se você me pergunta, o Bolsonaro é a favor do fundo eleitoral de 5 bi ou não, eu acredito que ele é a favor, não que ele não tenha vetado, ele vetou. Mas eu acredito que o veto dele, naquele momento, era Foi muito mais... simbólico.
questão marqueteira, simbólico. para falar assim, eu vetei o fundo eleitoral, não sei lógico. o quê, do que uma questão pragmática Era no sentido combinado de que já. o que o poder político dele realmente quer. Ele não quer essa porra. Ele quer que o Congresso tenha mais dinheiro possível, porque ele quer ter mais amizade possível dentro do Congresso, e foda-se o contribuinte, e foda-se as distorções que podem causar você ter 5 bilhões de reais sendo distribuídos pros caciques partidários redistribuírem dentro dos seus partidos. É isso. Isso é fato. É isso. Então, quer dizer, ele sempre usou, né, aquele papo dele que ele devolveu lá pro partido, ele usava sempre essa ideia aí, né? Mas o fato é esse, cara. O fato é que os caras são lisos, entendeu? Na época que esse assunto rolou, todo mundo criticou. É só entrar lá no Twitter, lá da Carla Zambelli, lá dessa época, e olhar lá. Sim. Ela metendo louco lá, e os caras malhando ela lá, falando, não, vocês estão mentindo, não é isso não, vocês estão com conversa mole, entendeu? Porque é isso, porque eles queriam aprovar mesmo o fundão. Sim, era vantajoso para a base vantajoso. política deles. É claro, é vantajoso. Até para os próprios deputados bolsonaristas, né, que vão ter mais agora você pergunta, dinheiro para campanha. é só ficar olhando agora se eles vão usar o fundo ou não. Óbvio que vão. Óbvio que vão. Vão usar para um caralho. Entendeu? Então, será que ela vai usar? Eu aposto que sim. Pois é, eu também. Sim. Mas vamos saber, ela pode nos surpreender. Ah, bom. A gente sempre pode se surpreender com esse pessoal, né? Mas é isso, entendeu, cara? É isso. Eles dissimulam. Político é assim. Entendeu? É claro que ela estava no lugar dela de um político brasileiro. Eles fazem isso, não é exclusividade dela. Ah, sim. Todos eles vão fazer a mesma coisa. Ciro Gomes faz isso? Todos fazem. Lula faz isso? Todos fazem. Bolsonaro faz isso? Não tem escapatória, porque é a regra do jogo político brasileiro, é essa. Infelizmente, né? Sim. Infelizmente, a regra é essa. Agora, se você pega a bancada do Novo, a bancada de deputados lá e tal, é só você acompanhar o que eles... porque eles têm lá uma certa coerência interna. É claro que tem lá os deputados que são... né, Bolsonarista. filobolsonaristas ou bolsonaristas e tal, mas se você olhar no contexto mais geral, eles são mais independentes do que os outros partidos, eu acho. De maneira geral. Sim. Então, assim, o Partido Novo foi até o fim, né, falando que deviam vetar tudo, não aprovar a LDO naquele momento, porque precisava discutir mais, precisava brigar mais. Eles votaram contra a LDO. Votaram contra. O Novo não parece ser tão ruim assim, vai? Hã? O Novo não parece ser tão ruim. Cara, assim... É um partido que tem pelo menos uma série de ideais que são mais razoáveis a uma mudança na política do que os outros partidos. Isso é fato. Faz certo? sentido. Essa ideia de, não, nós queremos diminuir o Estado. Então, você vê que eles estão sempre trabalhando e com projetos a fim de diminuir o poder e a influência do Estado e, né? Nossa, eu só acho que essa é a melhor coisa que o Brasil precisa. Mas menos Estado. É um partido contra 358 outros lá, que eu não sei quantos são, mas... Tem uma porrada. Então, por hora, é um partido só. Então, ainda que eles tenham essa boa vontade, tá, é pouco. Então, eles ficam lá, né, querendo eleger mais gente e tal. O Denis Xavier, que veio aqui, meu amigo Denis, agora ele é pré-candidato. Falei que ele era louco. Falei que ele era maluco, mas ele tá afim. Todo político é maluco. Ele quis se meter nessa... Você vai se meter nisso, Nossa, você é doido. um ninho de ratos. Mas ele vai fazer o quê, né? Então... Bom, mas ele acha importante. Lá, né? Então é um paradoxo, assim, pra mim. Assim, né? Precisa de gente boa lá e, ao mesmo tempo, eu acho que um cara como ele não deve entrar. Então, mas aí, se ele não entrar, entra outro. E não vai ser... foda, cara. Mas, no fim, eu acho que todo mundo que entra... Não que vira corrompido, mas se você não se corrompe, você é expurgado. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.